Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, queremos nos agradecer a graça da vida, porque estamos juntos mais umas vezes, felizes por podermos levar até vós nosso louvor, nosso agradecimento, e assim podermos juntos aprender com o Evangelho, com Joana de Ângeles. E assim sendo, Senhor, nessa noite, viemos sim vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, agora e sempre. Pois é, boa noite, meus amigos, iniciando mais um dos nossos encontro com o Evangelho, encontro com Joana de Ângeles. E claro, principal, vocês aqui também conosco, participando desse momento em que nós vamos estudando o Evangelho, que afinal de contas não deixa de ser um estudo, fazendo o Evangelho no lar, claro, o Evangelho no lar, todas as vezes com o trecho do Evangelho, seguindo a sequência, aqui, e nossas explicações, nossa conversa, nosso diálogo, água fluidificada, e sempre procurando levar o nosso melhor e receber as bênçãos de nosso Pai. Por isso aqui, eu e Célia agradecemos sim a participação, a presença de vocês nesta sexta-feira, encerrando a semana, o fim de semana novinho já chegando aí para nós, e com todos os agradecimentos ao Pai por podermos assim estar juntos. E claro, esperando que tudo esteja bem com vocês, com relação à saúde, família, enfim, tudo do melhor. E assim, falando do Evangelho, hoje nós vamos ter aqui a parte, seguindo o capítulo, Sede perfeitos, aliás, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Pois é, aqueles que têm os olhos fechados são bem-aventurados, e nós temos aqui o texto da mensagem do Vianney para nós hoje. E, na sequência, Joana de Ângeles chega aqui também para nós e chega trazendo o título A Busca da Realização. Então, o 15º capítulo do livro Amor, Imbatível Amor, ela vai falar a busca da realização. E falar um pouco de nós, e fala um pouco também aqui da infância nossa, as dificuldades que passamos na infância. Muitas vezes essas dificuldades que acabamos passando na infância percorrem muito da nossa vida, e em muitos casos é necessário que se faça aí terapia para recompor um pouco. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho, então, esta parte de Joana de Ângeles, que traz, então, aqui até nós. E vamos aproveitar, agradecendo, o Fernando Palucci aqui, o seu boa noite, que está aqui conosco também. Então, uma alegria muito grande poder estarmos todos juntos, como nós já falamos. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, nosso amigo Barros, Maurício Barros, Bárbara Santana Neri, então chegando, pessoal chegando, você chegando, e nós com muita alegria vamos então passar para o Evangelho de hoje, que fala sobre bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Pois é. Vamos ver então o que o Padre Vianney aqui nos diz sobre isso. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a curar? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei:
do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata antes de tudo de estudo, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho, se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de perdição. Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais além de vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pediste para ver imagens menos puras? Aliás, tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que os próprios predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espere e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, sobretudo, medita em tudo o que acabei de te dizer. Evangelho de hoje, e ele termina dizendo: antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Vianney, Curadax, Paris, 1863. 160 anos atrás. E, meus queridos amigos, aí então esta comunicação do Vianney fala para nós sobre a cegueira, sobre aqueles que são cegos, né? Cegos de nascença ou mesmo cegos, né? Durante aqui a existência na Terra, por um motivo ou por outro. Tantas são as causas que podem levar à cegueira, nós bem sabemos disso. E muitas vezes falta de cuidado com o próprio corpo por parte daquele que infelizmente ficou cego. Porque há muitas doenças, sabemos disso, que podem levar à cegueira, né? A cegueira congênita, aquela que é de nascimento, que fazer, não é? E aqui o Vianney fala, porque ele foi chamado a uma reunião, né? E pedir para que fosse restaurada a vista, a visão de uma mulher que lá tinha perdido, não se sabe o motivo, também não é tão importante assim. Importante que ela tinha visão e a perdeu.
E ele fala da cegueira. A cegueira dela, no presente momento, e também sobre a cegueira, de uma maneira geral, para todos aqueles que são portadores, digamos, né, entre aspas, aqui como ele mesmo disse, desta infelicidade de ser cego. E como ele disse, aqueles que são cegos, muitas de natureza, têm a alma bem mais voltada para Deus do que nós. Né? Por quê? Porque nós temos a nossa visão perfeita, né? Sabemos muito bem que, como bem disse aqui o cura, o Vianney, ela pode e é perfeitamente a causa da perdição da grande maioria de nós. A perda da existência, a perda aqui do tempo, porque nós nos deixamos levar por aquilo que vemos, pelas belezas desse mundo, que abençoados também somos porque as vemos. E a vista, a visão, como todo o nosso corpo e nossos sentidos, nos foram dados para que pudéssemos fazer o melhor com todos eles. Para que pudéssemos aqui levar a nossa vida preferencialmente segundo as orientações de Jesus. Mas é uma coisa que raramente nos importamos e que conseguimos realmente fazer. Porque ficamos deslumbrados com a coisa do mundo, da matéria, do dia a dia, pela nossa própria sobrevivência, para vivemos confortavelmente. E muitos, né, enxergam além da vida, às vezes tranquila, humilde, né, dentro das possibilidades, mas enxergam além. Querem mais, sempre mais, querem o poder, querem mandar, querem ser, querem isso, querem aquilo, e acabam se perdendo. Quantos e quantos sabemos disso? Infelizmente, grande parte de nossos irmãos. E é considerar aqui o que o cura Darcy falou sobre aqueles que realmente não enxergam, inclusive já desde a nascença. Não é? Isto daí é uma grande, vamos dizer, expiação, ou pode ser mesmo uma prova, algo que alguém dos nossos irmãos, né, pediu para assim vir, para poder assim progredir. E é interessante quando aqui nessa própria mensagem do cura Darcy, na prece, naquilo quando ele fala para aquela, né, para aquela senhora, ou mesmo para nós, a prece que ele diz, deixa eu localizar aqui, na prece, ele diz assim: em suas aflições olhai sempre o céu, e dizei do fundo do vosso coração, em nossas aflições, Pai, curai-me. Aqui não todos desejamos, ninguém quer ficar doente, óbvio, né? Mas fazei de minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha alma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Porque o que é eterno em nós é nossa alma. E todas as nossas almas, as almas de todos nós que estamos nesse mundo, são e estão enfermas. Enfermas, sim, por tantos erros que nós cometemos, erros contra o próximo, erros das mais diferentes virtudes. Então as almas, elas vão sim ficando comprometidas. E aquilo que nós fazemos de errado, nossas dificuldades físicas, o nosso perispírito também sente, porque faz parte dele também. Então, nesse conjunto de espírito, perispírito, a alma, como dizemos, e é uma realidade quando ele disse para pedir que minha alma seja curada antes do meu corpo. Porque nosso corpo, ele é prazo de validade limitado. Todos nós temos um prazo de vida. Todos nós temos esse prazo de validade aqui no mundo em que nós estamos. Mas para nós essa vida é renovada pela reencarnação de todos nós. Não só para nós, da doutrina, óbvio, mas para todos os filhos de Deus desse mundo. A reencarnação é a renovação. E aqui ele diz, né, na prece, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criaste. E como a própria doutrina, todos os livros nos falam, bem sabemos, nós somos criados simples, somos criados ignorantes, né? Como essa criança, aquela criancinha, né? E o mestre fala, deixai vir a minha criancinha pela sua pureza. Embora o espírito muito velho e comprometido, como essa é de todos nós, mas fisicamente ainda ela é inocente, né? Quem não enxerga uma criança, quem é desse jeito? Todos nós.
Mas o comprometimento vem com o desenvolvimento, já como criança, entrando, né, na fase infantil, na adolescência, fase adulta. E aí, como somos todos responsáveis pelo que fazemos, nós vamos acabando nos comprometendo quando assim fazemos coisas erradas. E esses compromissos vão atingindo, claro, deixam marcas em nós, em nosso perispírito, consequentemente, nossa alma fica sobrecarregada por tudo aquilo que nós fazemos. Então aquela brancura que tínhamos ao sermos criados pelo nosso Pai Celestial, já não existe mais. Ela está escondida, camuflada sob todos os nossos erros, de todos os nossos erros existenciais, sejam quantas encarnações tivermos. Então essa prece aqui é uma prece belíssima que ele nos faz. Porque pede para curar a alma antes do corpo, porque o corpo é que fica. E pede sim para que essa cura propicie nossa alma recupere aquela brancura que tinha no momento em que nós somos criados. Mas é um trabalho que cabe a todos nós, né? Trabalharmos. E assim, amigos, vamos, né, pelo Evangelho de hoje, tendo essa noção da importância que é de nós trabalharmos pela nossa alma. E vamos agradecendo aqui, então, também a Maria Neuza Araújo, vamos agradecendo a Maria Helena Lima, nosso querido Aurélio Robles também, boa noite, a Judélia Lima também, a Cacilda Cassiano, agradecendo a todos vocês que já estão conosco, né, participando deste momento, e vamos ver o que Joana de Ângeles tem para nós hoje, e ela tem, falando em busca da realização. Eu acabei de falar das crianças, né, pela inocência, pela pureza, que nada sabem da vida física ainda, embora a vida espiritual sejam espíritos antiquíssimos, podemos assim dizer. Né? Mas Joana aqui nos fala sobre a busca da realização e fala sobre a infância. Vamos ver o que nos diz. É um texto meio longo, então eu vou fazer poucas paradas, tá? A infância, construtora da vida psicológica do ser humano, deve ser experienciada com amor e em clima de harmonia, a fim de modelá-la para todos os futuros dias da jornada terrestre. Os sinais das vivências insculpem-se no inconsciente com vigor, passando a escrever páginas que não se apagam, quase sempre revivendo os episódios que desencadeiam os comportamentos nos vários períodos por onde transitam. Quando são agradáveis as impressões decorrentes dos momentos felizes, passam a fazer parte da autorrealização, contribuindo poderosamente para o despertar do eu profundo. Eu me sinto bem. Se negativas, perturbam o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentais, gerando patologias psicológicas avassaladoras, que se expressam mediante um ego dominador, violento, agressivo, débil, pusilânime, dúbio, pessimista, depressivo. É aqui fala Joana, que todas as nossas experiências vão sendo recolhidas em nossa alma, na nossa consciência, passam para o nosso subconsciente e vão mudando. Se são boas, ótima, da minha autorrealização. Mas se são negativas e forem se acumulando, os resultados não podem ser muito bons. E aqui Joana, então, vai continuar. Essas marcas são quase que impossíveis de ser apagadas do inconsciente atual. Por mais corrigida, sempre permanece, mesmo que pouco perceptível. A busca da realização pessoal deve iniciar-se na autossuperação, mediante vigorosa autoanálise das necessidades reais relacionadas com as aparentes, aquelas que são dominadoras do ego e não têm valor real, quase nunca ultrapassando exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Cuidado com aquilo que é, como já foi dito antes, ilusão e aquilo que realmente faz parte da nossa realidade. Para o cometimento, para isso, são necessárias as progressivas regressões aos diferentes períodos vividos da juventude e da infância, até mesmo a fase de recém-nascido,
quando o self verdadeiro foi substituído pelo ego artificial e dominador. Foi nessa fase que a inocência infantil foi substituída pelos sentimentos de culpa, em razão da natural imposição dos pais no lar e por extensão dos adultos em geral em toda a parte. Mais tarde, identificando-se errada, em razão de não haver conseguido modificar os pais, nem vencer a teimosia dos adultos, mascara-se de feliz e virtuosa, perdendo a integridade interior, a pureza, aprendendo a parecer o que a todos agrada, ao invés de ser aquilo que realmente é o seu mundo interior. Então, por isso que a fase da infância da criança precisa ser muito bem trabalhada para que não sejam esculpidas nelas aquilo que os adultos trazem de há muito tempo, que nem sempre é a realidade que a criança vai observar na sua vida. E tantas vezes, por parte dos pais, dos outros adultos de maneira geral, de tanto baterem na mesma tecla, ela acaba acreditando e seguindo em frente, até um determinado momento em que vai descobrir que não era bem assim a vida que aconteceu à frente dela, né? Esse trabalho de progressão regressiva que se pode lograr mediante conveniente terapia é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego. E por outro, todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se desamparados em relação aos fatores que regem a vida. Os fenômenos do automatismo fisiológico, tem gente que quer controlar a fisiologia do corpo, mudar tudo, né? O medo da doença insuspeita, da morte, do desaparecimento de pessoas queridas, as incertezas do destino, os fatores mesológicos como tempestades, terremotos, erupções vulcânicas, acidentes, guerras. De algum modo, essa sensação de insegurança, de desamparo provém da infância ou de outras existências, quando se sentiu dominado, sem opção, sujeito aos impositivos que lhe eram apresentados, fazendo que o amor fosse retirado do cardápio existencial. Eis porque é necessário liberar esses conflitos perturbadores, reprimidos, para que a criança inocente, pura no sentido psicológico, bem se desprende e volte a viver integralmente. Inicia-se então um maravilhoso processo de terapia para a busca da realização. Sob o controle do terapeuta, esse direcionamento se orienta para a criatividade, através da qual o paciente expressa um tipo de sentimento, mas vive noutra situação. Essas emoções antagônicas devem ser trabalhadas pelo técnico, para depois serem vividas pelo indivíduo, e passa a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem novas pressões, nem castrações, nem dissimulações. Passa a eliminar a raiva reprimida, que é direcionada contra objetos mortos, sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém que ouve e entende o conflito. Mesmo nos tratamentos terapêuticos há essa dificuldade entre aquilo que é proposto, que é o novo, que é o facilitador da existência, contra aquilo que já está esculpido dentro da pessoa, né? E que ela leva pela vida. Então, vai exigir uma mudança de postura. E por isso que é tão importante que o trabalho desse técnico, desse terapeuta, no sentido de que o paciente ali realmente assimile, porque, queira ou não, ele passa a viver ainda com aquilo que são os valores deles e com os valores que foram então propostos pela terapia, né? De fundamental importância também a constatação e aceitação da necessidade da humildade, que o ajuda a descobrir-se sem qualquer presunção nem medo dos desafios, enfrentando os fatores existenciais com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem o subestimando.
essa humildade, dar-lhe-á forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade, percebendo que a sua individualidade não pode viver plena sem a comunidade de que faz parte e deve trabalhá-la para auxiliá-la no seu progresso. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta, por excelência, demonstrou que era necessário volver a essa fase de pureza, de dependência, no bom sentido, de humildade, quando enunciou peremptório, com toda certeza: se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem, pois, se tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. O enunciado, do ponto de vista psicológico, apela para a autorrealização, a penetração no reino dos céus da consciência reta e sem mácula, assimilada pelos ideais da dignificação humana. A criança curiosa, espontânea, sem aridez, rica de esperanças, motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e encontram sentido para viver. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa ante as imposições da organização fisiológica que lhe propõe o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social, que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e sobre as paixões perturbadoras. Joana de Ângeles para nós, falando sobre nossa autorrealização. Ou seja, no resumo, como ela mesma aqui nos diz, fala sobre nós, nossa maneira de ser, e que aquilo que foge, vamos dizer assim, aos princípios que Jesus nos trouxe em seus mais diversos momentos, é algo que precisamos trabalhar, E a sociedade hoje em dia, ela cobra muito de todos nós a questão comportamental, a questão, de como nós estamos nos comportando frente à sociedade atual. E vale lembrar que a sociedade muda sempre seus hábitos, A evolução vai chegando e nem sempre muitos hábitos que a sociedade abraça, digamos assim, são exatamente, vamos dizer assim, considerados evolução, Porque muitas vezes levam a outras situações muito complicadas. Mas os ensinamentos do nosso querido Mestre está aí, pedindo que a gente trabalhe muito todas as nossas virtudes, porque nossas virtudes estão intimamente ligadas à nossa vida no mundo em que vivemos. E a melhor maneira de viver é procurar viver em paz, viver como diz ali, na fraternidade, na caridade, na indulgência, enfim, dentro de todas as nossas maravilhosas virtudes que aqui são propostas por Ele. E que tenhamos a vontade de viver melhor, e como diz, no próprio ali, no Evangelho que nós vimos, a nossa alma se torne branca, que nós curemos nossa alma antes de nosso corpo, que nossa alma continua, nosso corpo fica bonito, maravilhoso, elegante, ou já nos estertores mesmo da vida de uma forma natural. Fica como tem ficado todos os dias para tantos e tantos de nossos irmãos que aqui cumprem a sua jornada no tempo que lhes foi reservado. E estejam fisiologicamente maravilhosos ou não, o corpo vai ficar e a alma vai prosseguir. Por isso que ali Vianney fala, Cuida e sara primeiro, Senhor, me ajuda a curar primeiro minha alma do que meu corpo. E se for necessário, que meu corpo seja machucado para a pureza da minha alma. Que Deus nos auxilie, nisso tudo que aqui o Vianney nos falou e com grande propriedade. E vamos então abraçar nossos aniversariantes? Vamos, olha aqui, hoje dia 8, a Márcia Tomiyama. Abraço, Márcia, abraço para Dica Saldanha, Conceição Lima, Lene Germano, todos aniversariando hoje, mulheres. Amanhã, Marta Mateus, Jaime Facioli, o filho do Dr. Jaime, lá do Paz e Amor, grande abraço também.
Severino Alves, Luciano Ruppel, Leo Freitas, Silvia Braga, Vanderlei Basílio, amanhã, aniversariantes, parabéns. Domingo, Arthur Felinto, Gina Ivone, Gildete Bezerra, Lucian Gerlach, também o Antônio Vila, Dani Conceição. Para todos vocês, nossos cumprimentos, nosso abraço, que Deus abençoe imensamente a todos vocês, o caminho do bem sempre, o caminho do amor. Como sempre dizemos, semeando boas sementes, né? Para que, sim, a colheita seja maravilhosa. Vamos então aqui, queridos amigos, ainda cumprimentando o senhor Fábio Fidelis, Alzira Crepaldi, a Cacilda agradecendo, a Maria Neuza também, Araújo. Então a todos vocês, vamos agradecendo também vocês aqui que já nos deixaram o like, como Barros ou Maurício, Cacilda Cassiano, Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Néria, Judélia Lima, Leni Souza, Fernando Palucci, Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Socário Santana, José Luiz Guedes, José Francisco Ângeles, Mônica Lucas, Anete Carvalho, Fábio Fidelis, do Santônio, Michel Faives, Maria Alice dos Santos. Para todos vocês, nosso abraço, por estarem conosco, passarem por aqui, deixarem o simpático like, como sempre. Vamos partir, amigos queridos, para o nosso encerramento. E sim, vamos orar, levar nossas preces para esses irmãos que vocês aqui pedem, né? E que a gente com muito carinho leva na nossa prece, e vocês também aí pensando, mentalizando aqueles seus amigos, familiares e todos nós, vocês mesmos, na prece que vamos fazer. Assim vamos orar com carinho pela Erenilda Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Vaí Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Chute, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pirani Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Gambaroto, Madalena Santos Souza, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Muros da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pedro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Conúcio, Zoraide Maria da Silva, Miliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Torre Perônica, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa Decresce, José Alexandre Camargo. É isso, amigos queridos. Vamos então para a nossa prece, agradecendo a nosso Papai do Céu pela vida, por podermos estar juntos e pela nossa caminhada até hoje e pelos dias que virão, e que nós a cada dia possamos nos tornar, pela graça e bondade de Deus, melhores, né? Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, Pai, aqui estamos reunidos. Sim, reunidos por Vossa misericórdia, nos conceder a graça da vida. E assim felizes estamos por mais esta oportunidade de ouvir os Evangelhos, Joana de Ângeles, e de vos louvar, Pai, vos agradecer, levar nossos pedidos, pedindo a vós por todos nós, seus filhos, neste mundo, pedindo suas bênçãos para os aniversariantes felizes de todos estes dias, tantos e tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo para as dificuldades do dia a dia. E suas bênçãos, Pai, sobre todos os nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que sim, estão no plano espiritual, mas estiveram conosco, participaram de nossa vida e muito agradecemos, e a eles nossas preces, nossa alegria. Abençoa todos os nossos irmãos que estão completando aqui sua jornada e retornando ao plano espiritual.
Assim também abençoa todos esses nossos irmãos que aqui demos os nomes, esses que mentalizamos, que desejam continuar conosco na caminhada, buscando sempre seu aprendizado, progresso moral e espiritual. Abençoa, Pai, todos os seus filhos neste mundo, tantos e tantos submetidos a tantas dificuldades, a tantas dores, às guerras insensatas, vitimados por nós mesmos, seus irmãos. Pai querido, abençoe e abranda o coração de todos os dirigentes de todas as nações, para que realmente trabalhem pelo povo, dando melhores condições de vida àqueles que tanto necessitam, todos nós. E sim, pedimos também, Pai, por todos os nossos irmãos que estão à procura do seu trabalho, que dignifica, auxilia a todos, fortalece também a todos aqueles que têm seu trabalho, que honram o seu trabalho, a todos aqueles que nos dão o abençoado trabalho. E assim pedimos a vós, Pai, as suas bênçãos sobre nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos agradecer, para vos louvar. Suas bênçãos sobre este planeta, que tanto precisa ser recuperado, tanto que já machucamos a natureza, que pede socorro, que consigamos, Pai, abençoados por vós, recuperar fauna, flora, o equilíbrio desse mundo que tanto necessita ser equilibrado. E que valorizemos a água, esta água que está ao nosso lado, que beberemos, que fluidifica e que sim, equilibre nosso corpo, harmonize nossa mente. E assim abençoe também, Pai, todas as crianças, jovens, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo. Porque a eles caberá, com certeza, a luta pelo progresso moral e espiritual de todas as novas gerações que aí vêm, tornando este um mundo melhor. Este é o nosso desejo. Que assim seja, Pai. E levamos a vós esta prece. Juntos dizemos com muita alegria: Pai nosso que estás no céu, em terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a perdoar, a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, mas sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem com espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde muitos sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo de uma palavra amiga. E vá, Pai, a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e vosso perdão. E esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. Que esse também vá até os dirigentes de todas as nações, para que evitem a guerra, cultivem a paz, Pai. E tenha piedade dos órfãos, das viúvas e todos aqueles que até esse momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam sempre entre nós e estejam com todos. Que assim seja, amado Pai. E nós os pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco. E seja com todos os seus filhos, onde estiverem, como estiver, desencarnados, encarnados, neste mundo em seu universo. Amado Pai, que suas bênçãos celestiais, seus bálsamos de luz, harmonizem nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente. E assim harmonizados, tragamos a paz, o amor, a luz aos nossos lares, em todos os ambientes em que estivermos, entregando a sua paz aos nossos irmãos. Assim, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos, abençoe também todos os nossos irmãos perdidos em sua caminhada,
longes ainda ou procurando retorno ao caminho do bem, auxilia-os, fortalece, mostra-lhes o caminho com sua luz. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, amado, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Obrigado, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. E assim seja, agora e sempre. Amigos queridos, vamos então encerrando esse momento, encerrando aqui o nosso encontro de hoje, nesta sexta-feira, agradecendo a vocês, a todos vocês que estão conosco, fazendo presente. Eu e a Célia aqui mandamos para vocês um beijo bem grande, um abraço, coração a coração. Marcamos um novo encontro na segunda-feira, após o fim de semana, com a graça do Pai, a permissão e as bênçãos dele, conferindo a todos nós muita saúde, ânimo, disposição. E sim, que tenham todos vocês um belíssimo final de semana, uma boa noite de descanso, sábado e domingo tranquilos, com muito amor, E vamos também levando o nosso abraço lá para a Laurinha, nossa afilhada bisneta, olha só que coisa, afilhada bisneta. Afilhada não, sobrinha bisneta, afilhada bisneta. Estamos divagando, Nossa mente aqui está voando, assim, é muita paz, muita tranquilidade, Tanta oração e tantas bênçãos. Massinho, para a Laurinha, nossa sobrinha bisneta lá de Rio Claro, nosso beijo grande, que Deus abençoe, Celebrando o aniversário amanhã, comemorando, muita luz na sua caminhada, viu, querida? E para todos vocês, que a paz do Senhor esteja convosco, esteja sempre conosco, e essa paz a gente distribua, porque recebemos graciosamente, vamos distribuir abundantemente, graciosamente também. Até segunda, lindo final de semana para todos vocês, e muita paz, muita luz, e até lá, fiquem todos muito bem. Tchau.